Pronto, agora acho que tá gravando, hein? Então vamos embora. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui a primeira aula da gerenciamento de projetos de TI, né? Então, o que a gente vai ver nessa primeira aula? O que é um projeto e por que ele existe? A gente vai ter 3 aulinhas de introdução ao gerenciamento de projetos, tá? Bem levinhas essas aulas, vão ser aulas aí curtas, tá? Para vocês entenderem qual é o contexto de gerenciamento do projeto. E aí depois a gente vai efetivamente começar a ver a parte de gerenciamento e aí a gente vai tentar aplicar também a um projeto. E aí a gente vai seguir o curso de uma forma bem prática, tá? Então, qual que é o objetivo dessa aula aqui, né? O que você vai aprender nela, tá? Você vai ver o que é, o que não é um projeto, tá? Por que as organizações fazem projetos? Quando que um projeto deu certo, você sabe se ele concluiu com sucesso ou não. O que é o PMBOK? Como é que você vai usar o PMBOK sem sofrer, digamos assim, tá? O PMBOK é um livro bem extenso, tá? Então, se você tentar aplicar tudo que está ali dentro, você vai sofrer um pouco, tá? Mas sabendo aplicar, vocês vão conseguir fazer de uma forma tranquila, tá? Então, olha só, eu vou tentar, durante essas primeiras aulas e também nas aulas seguintes, dar alguns exemplos e seguir um projeto, como se existisse um projeto para vocês entenderem, tá, os conceitos. Tá? Então, a gente vai ter um projeto que é um domínio que eu acredito que vocês entendam. Né? Vai ser um projeto de sistema de matrícula online. Matrícula de universidade. Tá? Todo período vocês fazem matrícula. Eu acredito que vocês conheçam um pouco sobre matrícula. Tá? E aí é um projeto simulado que deveria conter aí 8 pessoas, 5 meses, gastar 380 mil reais, com um prazo fixo, que é tipo, a matrícula do próximo semestre, né? A gente tem uma restrição. Tá? E substituindo um sistema que, teoricamente, seria planilhas, uso de planilhas. Tá? Então, é só um contexto para a gente ter um exemplo. Tá? A gente vai usar esse exemplo aí em alguns momentos aqui durante a aula. Vamos lá, né? Então, o primeiro conceito aí que vocês precisam pegar, né? O que é um projeto? Então, a gente tem uma definição formal do PMI, né? E diz, é uma iniciativa temporária em um contexto único realizado para criar um valor. Tá? Esse conceito ele foi atualizado na última versão do PMBOK. Tá? Mas vamos entender o que está por trás dele. Né? Então, para ser um projeto, tem que ser uma iniciativa temporária. Tá? Ou seja, não pode ser uma coisa contínua que não termina. As coisas contínuas que não terminam, geralmente são processos. Por exemplo, fabricar carros. Você vai numa fábrica de carros, aí você fabrica carros, enquanto aquela fábrica existia, fabrica carro. Isso não é um projeto. Isso é uma coisa que é contínua, a gente caracteriza como um processo. Tá? Então, essa característica temporária é uma coisa necessária dentro de projetos. Né? Contexto único. Não existe um projeto repetido. Aqui, mesmo que a gente tenha o produto final sendo repetido entre projetos, né, geralmente o contexto é diferente. Tá? Então, por exemplo, né, imagina uma construtora que constrói casas, aquelas casas pré-fabricadas. Tá? Aí, casa pré-fabricada é o modelo, você vai fazer sempre a mesma casa. Né? Mas imagina o seguinte, você não está fazendo a mesma casa no mesmo lugar, né? Você está fazendo em um lugar diferente. Então, o contexto é diferente. Pelo mais que você ache, vou fazer a mesma casa em 2 lugares diferentes e vai ser igual, não vai ser. Tá? Você chega lá, tem um terreno diferente, sabe? Sempre tem alguma coisa que muda. Então, mesmo que você vai entregar o mesmo produto, se o contexto muda, os projetos são diferentes. Tá? Normalmente. E tem que criar algum valor, né? Tá? Assim, tem que ter algum propósito. Por que você está fazendo aquilo ali? Né? Geralmente tem alguma coisa, né? Um benefício, né? Que é atingido por você fazer aquele projeto. E a gente faz projetos para obter mudanças, né? Para obter valor através de mudanças. Tá? Então, isso que é o conceito de projeto. Tá? Iniciativa temporária é um contexto único realizado para criar valor. Vamos lá. Aí não vamos complicar muito, não. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos aqui e vamos tentar identificar quais que são projetos, efetivamente. Tem alguns aqui. Implantar um novo sistema de matrícula, né?
atender os chamados do suporte todo dia, digamos, pode ser de um sistema, alguma coisa assim, migrar os laboratórios para software livre e fazer backup noturno dos servidores. E aí, o que vocês acham? Qual que é projeto e qual que não é? Ó, o colega aqui acho que já pegou. Primeiro é projeto. Se pergunta aí se ele se enquadra naquela definição anterior, né? É uma iniciativa temporária que gera está sempre num contexto único e gera valor. É um novo sistema de matrícula. Então, é uma coisa tem um propósito. Se você vai implantar um sistema novo, provavelmente vai ser num período determinado, né? E vai gerar algum valor ali único, né? Então, acredito que sim, é um projeto. Segundo, atender os chamados do suporte todo dia, né? Todo dia você tem o mesmo processo. Atender o chamado. Não é um projeto. Tá? É todo dia, se repete, né? E o resultado, teoricamente, é sempre o mesmo, né? Mas não tem cara de projeto. Tá? Isso aí tem cara de processo. Tá? Migrar os laboratórios para software livre. Acredito eu que você vai fazer isso uma vez só, né? Pega esse laboratório aqui, vou botar o software livre e acabou. Vai ser num período de tempo determinado e vai gerar um valor, um contexto único. Tá? Então, é um projeto, sim, esse terceiro. E o quarto, fazer backup noturno de servidores. A backup é uma rotina que ora todo dia, né? Então, assim, está mais com cara de processo do que projeto, né? Então, vamos seguir, né? Então, olha só, se o projeto é temporário, isso implica que ele tem que acabar. Mas não necessariamente todo projeto acaba bem. Tem alguns projetos que acabam bem, tem outros projetos que não acabam tão bem assim, que podem acabar numa situação que não é uma situação boa. Então, olha só, como é que um projeto pode acabar, né? Os objetivos foram alcançados. Esse é o critério de sucesso, digamos assim. Você queria migrar o laboratório para software livre e você migrou. O projeto acabou e foi bem sucedido. Beleza? É a situação ok. Decidiu-se que não serão ou não podem ser alcançados os objetivos. Digamos que por algum motivo lá você queria migrar para o software livre e você tinha algum contrato ou tinha algum impedimento e você não consegue fazer aquilo. Você pode encerrar o projeto porque você não consegue fazer, basicamente. Os projetos são encerrados, alguns projetos são encerrados assim. Tá? Então, nem tudo dá certo. Tá? Os recursos acabaram ou saíram de cena. Você tinha X dinheiro para fazer o projeto e acabou o dinheiro. Acabou o milho, acabou a pipoca, né? Tem projeto. Né? Acabou. Ou então recursos saíram de cena, é muito comum em empresas, né? Imagina, você tem uma equipe para fazer aquele projeto e por algum motivo aquela equipe é desalocada e vai fazer outra coisa. E aí o projeto pode ser encerrado porque não tem gente para fazer. Tá? A necessidade deixou de existir. Acontece também. Imagina lá. Vamos ver se eu pego um exemplo aqui. A necessidade deixou de existir. Tá? Você está fazendo um projeto para um cliente e ele queria, sei lá, um software novo. E aí, de repente, o seu software não precisa mais porque hoje em dia você gera ele por IA. Não preciso mais. Não preciso mais, não tem mais projeto. Tá? Quer falar alguma coisa? É um exemplo que aconteceu no meu estágio, né? A gente estava fazendo lá um chatbot, só que aí não tinha mais necessidade, porque a gente usa Drupal, né? Então, surgiu o Drupal AI, né? Que já estava implementado lá e a gente já... Aí substituiu a necessidade, você não precisa mais. Cara, hoje em dia está tendo muito isso. Está tendo bastante. Tá. Motivos legais, regulatórios ou de conformidade. Tá? O governo pode chegar lá e dar uma marretada e você não pode fazer mais aquilo e ponto final. Entendeu? Eu tive até uns colegas aí que, cara, era questão de projeto, né? Vocês já ouviram falar de prediction marketing? É como se fosse coisas que você aposta na internet, lá na blockchain, coisa e tal. Tá? O governo baixou a norma lá que proibiu o prediction marketing no Brasil. Então, sabe? Se você tinha um projeto lá que você estava fazendo de prediction marketing, pode parar, porque o governo não vai deixar implantar mais.
Então, esse tipo de coisa acontece. Tá? Então, essas são situações, né, onde o projeto ele é encerrado. Tá? Observa que só a primeira situação aqui que é a situação de sucesso. As outras situações são situações de insucesso. Tá? Tem outras questões relacionadas com projetos também, que mesmo que um projeto ele seja encerrado, né, e não seja encerrado por questões de cancelamento, né, que são aquelas situações que a gente viu ali, e o projeto ele terminou, mas ele não entrega valor. Ele te entrega uma coisa que é incompleta ou que você não consegue efetivamente utilizar ou trazer o benefício que ele está proposto. Tá? Então, alguns exemplos, né? Sistema de matrícula que não tem documentação, ou seja, vira um sistema legado. Sistema sem documentação é muito difícil a gente absorver conhecimento através do código-fonte. Tá? Então, geralmente, sistemas que não têm documentação são chamados de legados, porque tem uma dificuldade muito grande de fazer manutenção neles. Hoje em dia, com IA é um pouco menos, tá? Mas, mesmo assim, você ainda vai ter uma dificuldade caso não tenha documentação. Tá? O que pode acontecer nesse tipo de situação? Né? Imagina um sistema de matrícula. Você pode passar muito tempo, lá 3 meses, tentando entender as regras de pré-requisitos. Imagina, você só tem um código-fonte para entender as coisas. É muito difícil você entender. E aí você tem que encerrar o projeto, você pode encerrar assim, no meio do caminho e falar assim, pô, cara, se eu encerrar agora, eu vou economizar, sei lá, 190 mil. E se você insistir, você pode perder, né? Custa perder a janela do semestre. Então, tem situações que você tem a funcionalidade, né? Falando de software, né? Mas que você não tem o valor. Tá? E aí, muitas vezes, os projetos eles falham por conta disso também. Só para vocês entenderem esse tipo de situação. Isso aqui é a questão do contexto, né? A gente, na definição anterior, né? Se você pegar as versões anteriores do PMBOK, o que ele falava que tinha que ser único para um projeto é o resultado. Fala assim, o resultado tem que ser único. E agora a definição mais nova, ela não foca no resultado, ela foca no contexto. Tá? Que é o seguinte, a entrega não precisa ser inédita, né? Aquele exemplo que eu estava dando do construtor de casa, né? O construtor de casa está construindo sempre a mesma casa, mas a casa pode estar num lugar diferente, então o contexto é diferente. Tá? Então, se você pode ter duas entregas idênticas e ter projetos diferentes por conta disso. Tá? Aqui tem um exemplo mais voltado para o sistema acadêmico, né? Imagina que você tem lá um sistema acadêmico e aqui no Maracanã implantou lá em 5 meses, né? Você tem a mesma equipe, mesmo código, e em outro campus pode ser diferente. Você chega num campo diferente, pode ser. As regras podem ser diferentes. Tá? Claro que isso aqui não se aplica aqui, né? Por exemplo, lá o pré-requisito é por disciplina e aqui é por período. Não se aplica. E lá pode ter 2 pessoas em vez de 6 na secretaria, só para mostrar que o contexto pode ser diferente. Só para contextualizar também, né? Quando a gente está falando de software, a gente geralmente tem algumas etapas do ciclo de vida de software, que é assim, normalmente a gente desenvolve, né, o software primeiro, e depois a gente passa esse software para o que a gente chama de operação. Então, o normal dentro do desenvolvimento de software você tem uma etapa que é um projeto, e depois você passa para uma outra etapa que é mais um processo. Tá? Quando você vai dar manutenção, tá, do software, que ele entrou em operação, é normal que você tenha algumas demandas e que essas demandas sejam cíclicas. Tá? E você tem que fazer não só a operação quanto a manutenção e evolução do software. Tá? Então, o contexto o projeto ele vai sempre mudar alguma coisa. Você vai fazer, por exemplo, desenvolvimento inicial, aquela mudança. Tá? Você pode, depois que você entrou em operação, ter projetos para fazer evoluções do software. Tá? Então, assim, se você vai fazer uma mudança significativa, normalmente é um projeto. Tá? E a operação em si, do dia a dia, é gerenciada mais por um processo. Tá?
Ó, exemplos, né? Projeto entrega ao sistema em produção. Operação assume plantão, backup, chamados. Tá? Transfere-se lá o código, documentação, conhecimento. É comum as empresas terem equipes diferentes para tratar de projeto e de operação. Tá? Então, se você for ver para sistemas críticos, você pega no banco, alguma coisa assim que é uma coisa que não pode parar. Você tem equipe de operação e você tem equipe de projeto. A equipe de projeto só faz projeto, a equipe de operação só faz operação. Tá? Por exemplo, sistemas de e-commerce, esse tipo de coisa, né, que operam 24/7, né? Se alguma coisa para de madrugada, alguém tem que ir lá e olhar contigo, né? Tem a galera que vai para casa com o celular da empresa. Isso é equipe de operação. A equipe de projeto geralmente não faz isso. Tá? O normal é, depois de ter feito o primeiro desenvolvimento, tem uma transferência de conhecimento, código, documentação, e depois a equipe de operação assume. Então, ó, e por que a gente faz projeto? Né? O objetivo principal da gente fazer projeto é a gente aplicar mudanças. Tá? Então, a gente tem a empresa numa situação atual e a gente quer mudar alguma coisa e a gente faz um projeto para aplicar a mudança. Tá? Chegar no estado futuro. Bom, tem uma imagenzinha aqui, essa imagem tirada lá do PMBOK. Você tem assim, esse diagrama aqui, ela mostra no eixo Y valor para o negócio e no eixo X aqui o tempo. Né? Ele fala lá que a empresa está num estado atual e você quer levar a empresa para um outro estado onde o valor para o negócio seja maior, mas é claro que para você conseguir chegar nisso, você gasta tempo. Tá? E é claro, né, para você conseguir fazer isso, você tem atividades de projeto, coisa e tal. Exemplo aí do sistema de matrícula, né? Imagina, qual é a situação lá no contexto atual, né, que a gente fala antes da gente implementar o sistema. Você tem lá planilhas. Aí, trabalhar com planilha é difícil, né? A gente sabe. Então, você tem lá 3 dias na fila, por exemplo, né? Erros de pré-requisito, etc. e tal. É um processo que não funciona direito. Existe uma fase de transição, né? Enquanto você está fazendo o projeto e você está substituindo um sistema que rodava anteriormente. Normalmente, você tem uma etapa de convivência, onde você vai precisar rodar os dois, né? Até as coisas migrarem. Tá? E no futuro você vai ter, né, o objetivo, né, você ter uma matrícula num tempo menor, por exemplo, lá, 3 horas e sem fila. E o projeto, ele é essa ponte que vai te levar a esse resultado. Você faz o projeto para obter esse resultado. Aí algumas definições aqui que são interessantes. Né? Quando a gente está falando lá da definição de projeto do PMI, ele fala de valor, né? Você vai ter que entregar algum valor. Tá? Esse conceito de valor ele é uma coisa meio abstrata. Tá? Então, para o PMI, né, a definição dele, né, o que é o valor? Né? É o excesso de benefícios financeiros ou não financeiros sobre o investimento. Ou seja, por que fala aqui, né, de excesso e também fala de investimento? Né? A gente encara projetos como investimento. Quando a gente vai fazer análise de projeto e falar, decidir se a gente vai fazer um projeto ou não, a análise que a gente faz é a mesma análise que a gente faz para analisar investimento. Você vai decidir se vale a pena você gastar o esforço, o tempo, o dinheiro necessário para sair daquela situação X e chegar na situação Y. Tá? E só tem valor se o benefício superar o custo. Então, por isso que ele está falando ali, ó, os excessos de benefícios financeiros e não financeiros. Você vai ter que gastar esforço, tempo, dinheiro, né, para fazer o projeto, e só vale a pena se for em excesso. Tá? Se for a mesma coisa, se for para ficar no 0 a 0, não vai fazer nada, gente. Tá? Se for para fazer um projeto que gasta mais do que traz de benefício, também é melhor não fazer. Tá? Só que, né, aí o conceito de valor, né, ou de benefício, né, o valor é o excesso, tá, gente? O benefício ele pode ser uma questão tangível ou intangível.
Tá? E cada parte interessada do projeto, ela percebe o valor de uma forma diferente. Tá? Se a gente for falar assim, vamos pegar o sistema de matrícula, né, que é o nosso exemplo aqui que a gente está usando. Existem várias partes interessadas. Esse conceito de partes interessadas ele vai aparecer diversas vezes assim, durante o curso. Só antecipando, né, a parte interessada é qualquer pessoa que seja afetada de alguma forma pelo projeto. Tá? Qualquer um. Então, imagina, o sistema de matrícula, vocês como alunos, vocês são afetados com o sistema novo de matrícula. Vocês acabam sendo usuários. A secretaria também é afetada. A própria instituição é afetada também. Tá? E cada um percebe o valor de uma forma diferente. Então, o valor daquele projeto é diferente para cada parte interessada. Geralmente, a empresa mede por ROI. Né? ROI é retorno sobre o investimento. Tá? Benefícios sobre o que foi investido. O cliente, normalmente, por conveniência. Tá? Se aquilo está trazendo uma experiência boa para ele, né? Esse tipo de coisa. Governos ou ONGs podem medir por impacto social. São instituições que não têm fins lucrativos, né? Esse tipo de coisa. Aí, esses itens aqui são tirados lá do PMBOK, né? Só para vocês terem noção da quantidade diferente de benefícios tangíveis e intangíveis que a gente pode ter dentro do projeto. Né? Então, dentro da coluna ali do tangível, né, a gente pode ter como benefícios, né, ativos monetários, produtividade, rentabilidade, patrimônio líquido, participação de mercado, capacidade de infraestrutura, utilidade, melhorias ambientais. Tudo isso como tangível, né? São coisas mais palpáveis, digamos assim. E os intangíveis têm ágil, reconhecimento de marca, tá? Benefício público, conhecimento adquirido, conformidade, reputação, bem-estar de funcionários e até consciência ambiental. Tá? Então, só para vocês terem noção da diversidade, né? Quando a gente vai olhar para um projeto, a gente não pode olhar só para o benefício financeiro, né? A gente tem que olhar para todo um contexto, o que aquilo ali vai trazer para a organização e para as partes interessadas que estão envolvidas. Tá? Não só na parte tangível, mas também na parte intangível. Então, um exemplo lá do nosso sistema de matrícula, né? O que é o tangível, né? Você pode medir, né? Uma coisa mais palpável. Você economizar lá 240 horas por semestre de secretaria. Os caras que estavam lá digitando planilha não estão mais digitando planilha. Os caras têm tempo para fazer outras coisas. Tá? Por exemplo, se você tinha um contrato de digitalização, né? Pessoas digitando texto lá, né? Você pode economizar lá, por exemplo, 60 mil por ano. Se um contrato, você pode cancelar por conta daquilo. Tá? Intangível, né? O aluno deixa de perder disciplina por erro. Às vezes o cara cadastrou errado. E a instituição parece funcionar melhor, né? Intangível. Você tem uma percepção de qualidade maior sobre a instituição. Vamos lá, mais conceitos, tá? Aí, além do valor, né? A gente, quando está falando de um projeto, a gente pode ter algumas coisas que aparecem ali como resultado da execução do projeto. Né? E aí tem uns conceitos que são um pouquinho diferentes. Né? Então, você tem ali, você está realizando o que está falando de processo ali, né? A gente, apesar de, quando a gente está fazendo projetos, né, existe um processo de produção de projetos. Né? Quando a gente fala do PMI, do PMBOK, vocês vão ver que existem diversos processos, né, que ele estabelece para realizar projetos. Tá? E aí, quando você tem um processo, você tem uma saída desse processo. Imagina, se estou fazendo projetos de forma sequencial, existem saídas desse projeto. Então, a saída é o que você produz, digamos assim. Imagina que a gente tem uma empresa que vai desenvolver sistemas, uma consultoria. Qual que é a saída do processo? Né? É um sistema. Essa é a saída. E é um pouquinho diferente do que a gente chama de entrega. Né? Entrega é o que você põe na mão de alguém para ser executado. Né? Então, imagina, você produz um sistema, mas esse sistema, quando você vai ser operado, né, ele vai operar um processo numa outra instituição, e aquilo ali, sim, é a entrega que você está fazendo. Tá? Ele não é só o sistema. Para você operar o sistema, você tem que ter treinamento, documentação, um monte de coisas. As pessoas vão usar aquilo, efetivamente.
Isso é a entrega que você está fazendo. Por conta dessa entrega, né, as pessoas operando o sistema, você tem um resultado, tá? Que é o efeito do uso daquilo ali. Então, assim, dentro do nosso contexto lá do sistema acadêmico, né, por exemplo, aqueles benefícios que a gente viu no slide anterior, né? O cara economizar 240 horas por ano. Isso aí é o resultado do uso do sistema. Tudo bem? Só o conceito. E o benefício é o que você ganha com aquilo. Tá? Então, por exemplo, você agora não gasta 240 horas por mês ali em operação de planilha, você pode usar essas horas para fazer outra coisa. Tá? E aí você vai ter um benefício. Mas cuidado que pode ter o que a gente chama também de desbenefício, que é uma palavra meio estranha, mas que são os efeitos ou custos adversos não intencionais. Tá? Às vezes as coisas que a gente faz projetos e a gente tem os efeitos adversos, digamos assim. Tá? Exemplo clássico hoje em dia é o uso de IA. Qual o efeito adverso que vocês acham que tem no uso de IA? Oi? Você pode diminuir o teu aprendizado. Oi? Oi? Cola? Galera colando por conta de IA. Pode ser também. Alucinações da IA? Oi? As alucinações da IA? Alucinações pode sair, tá saindo mais coisa errada, né? Porque as pessoas estão usando IA. Oi? Falha de segurança. Falha de segurança. Eu tenho uma também que é bem desagradável. Chama redução de custo e corte de empregos. Essa é bem desagradável. A gente está tendo isso hoje em dia, está tendo com frequência. Tá? Por conta de uso de IA, e não é um benefício, né? É um desbenefício. Na verdade, para as empresas é benefício, né? Eles estão reduzindo o custo, eles não estariam cortando se não fosse benéfico para eles. Mas para as pessoas que querem emprego, é um desbenefício, digamos assim. Tá? Então, segundo o nosso exemplo lá, né, do sistema de matrícula, né, a saída é o módulo de matrícula, você fez um sistema, tá? Está testado, está pronto, você tem um artefato, é o sistema, é a saída. Tá? A entrega ao sistema em produção, com treinamento, as pessoas usando o sistema. Tá? Você tem o resultado, que é a matrícula de 3 dias foi para 3 horas. Tá? Então, você tem uma melhoria no processo ali organizacional. O benefício, a secretaria agora está livre para atender os alunos, pode fazer outras coisas. E os desbenefícios por exemplo, 2 servidores perderam a função que dominavam. O cara sabia fazer aquilo ali, agora ele está livre e vai fazer outra coisa. Ou, dependendo da situação, pode até ser mandado embora. Tá? Então, atenção aí quando vocês fizerem os projetos, né, observar os projetos, para os efeitos adversos. Tá? Podem existir. Tá? E aí, vamos lá. Como é que a gente sabe que um projeto deu certo? Né? Acabou o projeto. Como é que a gente sabe que a gente foi bem sucedido? Né? E essa definição grandona aí, então vou ler aqui para vocês. Né? A visão consensual entre os beneficiários pretendidos, outras partes interessadas e os participantes do projeto, de que o projeto foi percebido como tendo agregado valor que valeu o esforço e as despesas. Ou seja, na verdade, todo esse textão aqui inicial é o seguinte: as pessoas que participaram, as partes interessadas ali naquele projeto, percebem que valeu a pena o investimento naquilo, os benefícios que trouxeram em relação ao investimento. Então, você vê que o critério de avaliação do sucesso de projeto envolve as pessoas e a percepção das pessoas. Tá? É muito difícil avaliar um projeto só, digamos assim, sem seres humanos. Né? Você vai falar assim, só o benefício financeiro. Né? Você fala, pô, gastou tanto, investiu tanto, voltou tanto e ponto final. É um pouquinho além disso. Né? Tem muitos aspectos que você tem que avaliar e, geralmente, esses aspectos são avaliados por pessoas e pela percepção delas. Né? Então, quando a pessoa te pergunta assim, valeu a pena? Aí tem aquela reflexão, né? E é claro que você tem que levar em consideração que, geralmente, os projetos são muitas pessoas envolvidas, são várias partes interessadas. Tá? Se você for perguntar para o aluno se valeu a pena o sistema de matrícula que agora economiza horas e não tem erro, ele vai falar que sim.
Agora, se você for perguntar para o servidor que perdeu o emprego por conta daquilo, talvez ele diga que não. Verdade? Então, às vezes, a gente tem que ter uma visão mais geral das coisas. Então, o sucesso é um acordo, tá? Não uma planilha. As pessoas envolvidas que avaliam, tá? Se aquilo foi bem sucedido ou não. Usando vários aspectos, assim, são muitas dimensões, né? A gente tem ali o resultado, duas dimensões. O resultado é a forma de gerenciar, né? Dimensões mais gerais. Prazo e orçamento estão em seguidas, não na primeira, tá? Então, primeiro a gente olha os resultados, né? Mas, assim, a gente vai ter uns exemplos aqui para explicar isso, né? Pode ter projetos que estouram prazo, estouram orçamento, e mesmo assim são bem-sucedidos. Por isso que é olhado, as restrições são olhadas como uma coisa secundária. Tá? Exemplos. Ópera de Sydney. Vocês conhecem a Ópera de Sydney, né? Já viram a imagem daquela ópera bonita, né? Pois é, o projeto daquilo ali é um projeto diferente, sabe? Então, a previsão era 7 milhões de dólares australianos e 4 anos para fazer. E os caras gastaram 120 milhões e 14 anos para fazer. Ou seja, eles gastaram muito mais tempo e muito mais dinheiro do que o previsto. Tá? Ou seja, em teoria, a gestão desse projeto foi um fracasso. A gestão. Mas o resultado foi um resultado único, né? Hoje é patrimônio mundial da Unesco e recebe 10, quase 11 milhões de visitantes por ano. Então, como é que você diz que esse projeto não foi um sucesso? Ele foi bem sucedido, mas dentro das restrições que foram planejadas para aquele projeto, não cumpriu as restrições. Não cumpriu mesmo. Nem de longe. É igual outro exemplo, aquela lá da Espanha, qual que é o nome? A Sagrada Família, né? Aquela catedral. Aquilo ficou em obra até, agora que eu acho que acabou, mas estava em obra há muitos anos. Muitos. Mas é a mesma coisa. Resultado único aquilo lá. Aí tem um outro exemplo aqui, né? Você pode ter uma gestão boa e um resultado inútil. Por exemplo, tem um exemplo aqui de um viaduto na rodovia, se eu não me engano, é no Canadá, em Montreal, né? Viaduto da rodovia 15. Foram 11 milhões de dólares canadenses. Construção bem gerenciada, entregue como planejado. Não conversava com a reorganização da ponte vizinha. Resultado, foi demolido. Demolido um ano depois. Ou seja, você gastou o dinheiro para depois não ter... Jogou o dinheiro fora, basicamente. Ou seja, não é a gestão que faz o sucesso do projeto, assim, se você só olhar para a gestão. É claro que a gestão é importante, a gente vai estudar aqui nesse curso como é que a gente gerencia o projeto, mas se o teu objetivo estiver errado, não há o que salve o teu projeto, tá? O resultado do teu projeto. Então, dentro desse contexto, aí vamos falar o que é gerenciamento de projetos, né? Então, a gente já entendeu o que é um projeto, como é que ele funciona, o que ele traz, né? Por que a gente faz projeto. E o gerenciamento? O gerenciamento é a aplicação de conhecimento, habilidades e ferramentas e técnicas às atividades de projeto para atender ou exceder o valor pretendido. Você quer fazer alguma coisa, você quer fazer isso de uma forma que você aplique o conhecimento, as técnicas, as coisas que já foram estudadas. O gerenciamento de projeto não é um conhecimento novo, isso existe há muitos anos, tá? Para fazer isso de forma efetiva, tá? Teve algumas mudanças aí em relação a definições anteriores, né? A edição anterior falava em cumprir os requisitos, né? A gente está vendo que nem sempre isso aí é uma restrição formal, né? Agora o PMBOK, né, o PMI, ele foca muito no valor. Fala assim, você tem que gerar o valor ou exceder o valor. Uma coisa mais geral, né? Uma coisa mais holística, né? E você não se prender tanto a, sabe, o que são os requisitos. Porque muitas vezes você tem os requisitos errados, e aí você faz a gestão em cima dos requisitos errados e a coisa dá errado. Você faz direito a coisa errada. E aí já viu o que vai dar, né? Ó, exceder o valor não é inflar escopo, né? O que a gente
A gente vai ver uns exemplos em relação a isso, né? A gente precisa decidir orientado a valor, saber, né, o contexto onde aquilo está inserido e qual é o valor que aquilo vai trazer para as pessoas envolvidas. Então, vamos olhar uns exemplos aqui, né? Requisito cumprido e valor não entregue. Exemplo. Imagina que você tem lá um sistema, e pode ser um sistema acadêmico, de matrícula, e fala o seguinte, ó, tem que importar a planilha antiga. Tá? Os caras operavam com planilha, tem que importar a planilha. Beleza. Aí foi feito lá, você tem 14 validações, 3 relatórios, mas você chega lá, só no primeiro mês aquela planilha foi importada, depois nunca mais foi importada. Ninguém nunca mais usou aquilo. Tá? Custou 6 semanas de uma equipe, sei lá, de 8 pessoas, para ser usado uma vez. Você podia ter, sei lá, feito um script importado direto uma vez no banco de dados, nunca mais ter feito aquilo. Construir a funcionalidade. Ou seja, você cumpriu o requisito, mas aquilo ali não está gerando valor. Tá? Então, assim, a gente tem que saber muito bem, né, os requisitos que a gente tem e se os requisitos vão gerar valor. Tá? Para a gente não cair nesse tipo de situação. Vamos lá. Seguindo em frente, mais conceitos. Projeto, programa e portfólio. São 3 coisas diferentes. A gente já falou de projeto. Projeto lá, a gente quer fazer um esforço temporário que vai gerar um benefício, né? Vai gerar um valor, um contexto único. Só que, quando a gente está falando de gerenciamento, dentro das empresas a gente costuma ter múltiplos projetos. E podem ter benefícios da gente tratar esses projetos de forma conjunta. Tá? E aí esses conceitos aqui que entram. Tá? Então, por exemplo, né? O que é um programa? A gente chama de programa, não no contexto de programação, né? Mas no conceito de projetos. Um programa, a gente tem um conjunto de projetos que tem um benefício da gente tratar eles em conjunto. Quando a gente tem uma coisa, uma mudança que vai ser feita numa empresa e que é uma mudança muito grande, a gente costuma fazer mais de um projeto. A gente costuma quebrar e fazer mais de um projeto. Até para dividir as equipes, o gerenciamento. E aí, esses projetos, se eles têm um objetivo em comum, e você precisa gerenciar esse objetivo em comum, você pode criar um programa e esse programa você gerencia para tratar esses múltiplos projetos juntos. Tá? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Imagina que você não vai fazer só um sistema de matrícula. Você vai fazer uma reformulação de todo o sistema acadêmico da instituição. E aí você, além de matrícula, você tem matrícula, lançamento de notas, tem vários módulos diferentes. E aí você, para cada módulo desse, você vai fazer um projeto diferente. Só que eles têm que se conversar. Tá? Aí como é que você faz? Né? Você faz um gerenciamento em conjunto, você pode ter vários projetos, e você faz um gerenciamento do programa para coordenar esses projetos em conjunto. Tá? E aí tem um outro conceito, que é o conceito de portfólio. Tá? O portfólio ele também é um conjunto de projetos. Tá? Então você tem programas, projetos e operações por estratégia. Na verdade, o portfólio, geralmente a relação entre os projetos e programas que estão ali dentro é uma relação um pouco mais fraca, não é uma relação de objetivo comum, mas é uma relação de objetivo estratégico em comum. Imagina o seguinte, você tem aqui o Cefet, né? Aí, digamos, nesse mesmo contexto, né, a gente tinha lá sistema acadêmico, que vão ser feitos vários projetos, aí a gente vai fazer um programa para gerenciar esses vários projetos do sistema acadêmico. Cara, isso não quer dizer que isso seja um único programa ou um único projeto dentro do Cefet. Tá? O Cefet pode ter outros projetos que não têm tanta relação com essa do sistema acadêmico. Pode ter projetos que não têm nem relação com TI. Pode ter relação, por exemplo, reforma das salas, troca de equipamento, etc. e tal. Só que, cara, todos eles giram em torno da missão e da visão ali do Cefet como instituição. Tá? Então, quando você olha para todos os projetos de uma empresa, ou de um setor grande de uma empresa, você está falando do portfólio de projetos. Tá? Eles não têm uma relação tão junta que vale a pena fazer uma gestão em conjunta sendo um programa, mas eles ainda continuam sendo um conjunto de projetos ou programas daquela instituição que tem um objetivo estratégico em comum. Tá? E aí isso caracteriza ser um portfólio. Tudo bem? Tranquilo?
Aqui tem essa imagem aqui, vai ficar. Não ficou tão pequena assim, não, né? Aqui é só para mostrar como é que a gente mede o sucesso, né, desses. Tanto dos programas, dos portfólios e dos projetos, né? Começando pelo projeto, começar de trás para frente, né? No projeto, a gente geralmente olha o valor entregue, né? A gente olha o valor entregue e o que você gastou com aquilo para ver se os benefícios superam ali o que você investiu, né? Já programas, né? Você vai olhar se você tem a capacidade do programa de fornecer benefícios e valor coletivamente entre aqueles projetos que você está trabalhando. Se você gerencia um programa e ele não está trazendo benefício daquela gestão em conjunto dos projetos que existem, você não está sendo bem sucedido. Tá? E o portfólio não, ele já é uma visão mais estratégica. Né? Tá? E está olhando para a instituição como um todo, para a estratégia da instituição, se você está conseguindo entregar aquilo. Aqui uns exemplos, né, falando de instituição de ensino, né? Você pode ter vários projetos, né? Um novo sistema de matrícula, um portal único de autenticação, fim de planilhas acadêmicas. E aí, juntos, eles podem ser o programa lá, Secretaria Digital. Agora, passando um pouquinho aqui para algumas questões que vão impactar aqui o curso daqui para frente, né? Quando a gente fala, eu vou passar para vocês aqui nesse curso a metodologia de gestão, aí, né, gerenciamento de projetos do PMI, tá? E tem um livro que documenta essa metodologia que chama PMBOK, né? O PMBOK ele é um guia e um padrão, né? Ele não é uma metodologia, tá? Assim, você vai estabelecer a sua metodologia usando os artefatos que estão ali dentro. Assim, nas versões anteriores não era bem assim. As versões anteriores o PMBOK ele era mais prescritivo, né? Hoje em dia eles focam mais em você ser um guia de consulta onde você vai pegar aquelas informações para montar o processo de gerenciamento de projeto que seja mais adequado para a empresa que você está ou para a instituição que você está. Então, nada ali é escrito na pedra. Assim. Você tem um guia que você vai escolher as coisas que você vai usar, claro, para fazer o gerenciamento de forma adequada para o seu contexto. Né? Então, a gente está na 8ª edição, ela é de novembro de 2025, recente, tá? Dentro dela, você vai encontrar lá 6 princípios, 7 domínios, 5 áreas de foco e 40 processos. Isso aqui é o core do nosso curso, tá? A gente vai estudar esses 6 princípios, esses 7 domínios, as 5 áreas de foco e os 40 processos. É isso que a gente vai estudar. A gente vai passar o semestre estudando isso, tentando aplicar e entendendo como é que isso aí funciona. Você vai aplicar os 40 processos no gerenciamento de um projeto, digamos aqui, que a gente vai fazer? Provavelmente não, tá? Você vai chegar na indústria e vai aplicar os 40 processos? Provavelmente não também, tá? Você vai escolher ali um subset, né? Você vai escolher um conjunto ali que faz sentido e vai aplicar para dentro do contexto que você é adequado. É claro, né? Que para você conseguir aplicar e escolher, você precisa conhecer todos eles, né? Então, conhecendo todos eles, aí você tem a capacidade de você conseguir ajustar para o teu contexto. Só para dar um pouquinho mais de contexto, né, das versões do PMBOK, como elas evoluíram. 6ª edição, que era a que eu estava usando no curso anterior, tá? Eram 49 processos, 10 áreas de conhecimento. Essa versão é 2017. Falei 2021, mas 2021 é a 7ª. A 7ª, ela trouxe uma mudança muito grande, que eles deixaram de tratar de processo e começaram a falar só de princípios. E a coisa começou a ficar muito abstrata, tá? E aí, na versão, na 8ª edição, eles deram um rollback lá, reverteram, falaram assim, vou voltar com o processo, porque foi um pedido da própria comunidade eles voltarem com processos, porque as coisas ficaram muito abstratas, só com princípios. Tá? E aí, teve uma pesquisa e 80% dos respondentes das pesquisas falaram que queriam os processos de volta. Tá? Então, voltou com o processo. E foi um experimento que eles fizeram que acabou... falar que não foi tão bem sucedido assim, né? Tiveram que voltar o negócio.
Então, dentro desse contexto, né, o que a gente espera é que tenha uma adaptação, tá? A abordagem, ela não é... Você não tem que usar todos os processos, você escolhe os processos, tá? Dentro do contexto que você está. Por que você faz isso, né? Processo demais é caro, né? Você não quer burocratizar, você não quer fazer coisa que não seja necessário, tá? É claro que se você tiver processo de menos também, você pode pecar em algumas questões que são importantes, qualidade, questões que você realmente precisa tratar. Aí exemplos, né? Como é que dois projetos diferentes, né? Você vai ter que tratar com um processo diferente, né? Imagina, tem dois projetos, um é um reator nuclear e o outro é um prédio de escritório. Vocês acham que dá para fazer um reator nuclear e um prédio de escritório com o mesmo processo? Não dá, não tem como. O esforço que você vai ter que ter num reator nuclear para você garantir a qualidade, você garantir que a entrega é segura, vai ser muito maior do que no prédio de escritório. Muito maior. Então, você vai ter que ter muito mais processo, muito mais controle, muito mais esforço de gestão no reator nuclear do que no prédio de escritório. Imagina, né? Você vai ter uma equipe de 10 pessoas, outra de 200, né? Então, se gerenciar 10 pessoas é muito diferente de gerenciar 200 pessoas. Mas o que o PMBOK preza é que, e o PMI, né, é que aquele conhecimento contido no livro e conhecimento ali daqueles padrões, você consegue fazer tanto o projeto de reator nuclear quanto o projeto de prédio de escritório. Tá? Só que você tem que escolher corretamente quais os processos que você vai usar ali dentro. Olha só, conteúdo de hoje. Acabou. Acabou o conteúdo. Agora eu vou só fazer uns exercícios aqui. Vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos dar uma olhada se vocês pegaram aí o que eu passei aí para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui rapidinho. Fazer umas questõezinhas aqui com vocês, tranquilas, tá? Questão 1, né? Qual dessas iniciativas aqui é um projeto, né? Rodar o backup noturno dos servidores. Manter o helpdesk aberto das 8 às 18. Implantar nova rotina de backup em nuvem e emitir boletins ao fim de cada bimestre. Qual que vocês acham? Isso aí. Então, vocês estão pegando. Questão 2. Na oitava edição, o que necessariamente único em um projeto? A entrega que ele produz, o contexto em que ele acontece, a tecnologia que ele usa ou a equipe que executa? É P de bola, contexto. Tá? Se você pegar outra versão do PMBOK, vai ser a entrega que ele produz. Tá? Questão 3. Entregue no prazo e no orçamento, desativado em 6 meses por falta de uso. Esse projeto ele é bem sucedido, cumpriu as linhas bases, acertou a gestão e errou o resultado, falhou por inteiro, a gestão não conta, a falha é da operação, não do projeto. Não em dúvida, hein? É a ver. Acertou a gestão e errou o resultado. Tá? Foi entregue no prazo do orçamento, acertou a gestão funcionou. Tá? Só que o resultado é ruim. No final das contas, esse projeto é bem sucedido ou não? Não é bem sucedido. O valor não foi gerado, gente. Não está sendo usado. Entendeu? Questão 4. A matrícula caiu de 3 dias para 3 horas. A secretaria passou a atender o aluno em vez de digitar. Os dois fatos são na ordem. Saída e entrega, entrega e saída, resultado e benefício, benefício e desbenefício. O que vocês acham? Isso aí. Resultado e benefício. Beleza. Questão 5. Por que chamar o PMBOK de metodologia é um erro? Porque na oitava edição não tem processo, letra A, né? Letra B, porque os processos
processos não são prescritivos e se adaptam. C, porque ele foi substituído pelos métodos ágeis. E D, porque ele só se aplica a projetos grandes. B de bola, porque os processos não são prescritivos e se adaptam. Ó, essa D aqui tem uma pegadinha aqui, né? As versões antigas do PMBOK, né? Se você for pegar a 6ª edição, a 7ª eu não vou dizer, tá? A 7ª eu acho que não. Mas a 6ª edição, ele vai dizer que é uma metodologia e que aquilo se aplica só a projetos grandes. Tá? Isso aí mudou de contexto, tá? Porque eles começaram a adotar a adaptação em vez da prescrição. Em vez de ser prescritivo, é uma coisa que você pode ajustar. Tá? Então, ó, as questõezinhas acabaram. Agora, o que eu queria que vocês fizessem aí, até para exercitar um pouco, é um exercício aí, né? Eu vou pedir para vocês fazerem aí individualmente, mas se vocês quiserem fazer com um colega também, não tem problema, tá? Só para vocês treinarem. Olha só, escolhe um projeto. Pega alguma coisa que você sabe que é um projeto. Você conheça também, tá? E se você pegar um projeto que você não conhece, você não vai conseguir responder as perguntas. Tá? Então, exemplos que eu dou de projetos que geralmente os alunos sabem, né? Que já executaram esse projeto alguma vez, né? É uma coisa legal. Viagem que vocês já pretendem fazer ou fizeram, tá? Isso geralmente é um projeto. Semestre de faculdade que você vai cursar, tá? Geralmente é um projeto também, tá? E aí responder umas perguntinhas, assim, ó, 20 minutinhos para a gente responder essas perguntinhas. E aí depois a gente dá uma olhada no que vocês responderam e tira as dúvidas, tá? Perguntas, né? Por que isso é um projeto? Então você tem que falar lá o início, o fim e qual é o contexto único dele. Tá? Estado atual, estado futuro. Você pode fazer isso numa frase em cada uma. Você tem que ter um estado atual e qual vai ser o estado futuro depois que você executar o projeto. Pelo menos um valor tangível e um valor intangível do seu projeto. Tá? Falar dessa corrente aí, que é saída, entrega, resultado, benefício. O que é a saída, o que é a entrega, o que é o resultado, o que é o benefício. Um desbenefício, sempre tem algum. Não adianta achar que não tem. Você vai achar, se você procurar, você vai achar um desbenefício no seu projeto. Tá? E como é que você vai medir o sucesso? Quem que tem que concordar e com o quê? Como é que você sabe que aquele projeto acabou? Quem é que vai ter que concordar com o seu lado? Beleza? Vamos fazer aí 20 minutinhos para vocês fazerem e a gente discute, tá? Vou parar aqui a gravação e aí vou aproveitar esse tempo para fazer a chamada